noite, bem-vindos ao novo canal, bem-vindos a mais um programa novo na nossa grelha. Temos muito gosto em ter um programa dedicado à saúde. Como viram no nosso genérico, é o Tempo da Saúde com o Dr. Dinis Carmo. É um gosto, doutor, tê-lo aqui connosco nesta rúbrica e neste início do nosso ciclo aqui no novo canal. Muito obrigado, Paulo, o prazer é meu por estar aqui. Muito obrigado. Doutor, nós preparámos, e para si, para o seu telespectador, para conhecer um pouco quem é o Dr. Dinis Carmo, um pouco o seu trajeto, médico, ortopedista, mas nós preparámos algo para si, para conhecer melhor o nosso comentador. Dr. Dinis Carmo, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1976. Tem o curso de Artroscopia Avançada em Itália, Nice Shoulder Course em França e inventor e detentor da patente, autor de técnica inovadora mini-invasiva do túnel do carpo, túnel cubital e dedos em gatilho. Foi diretor de serviço adjunto em 1988 na África do Sul. Também em Joanesburgo exerceu funções como cirurgião principal na unidade de cirurgia da mão. Tem filiações em sociedades científicas como o Colégio da Especialidade de Ortopedia da Ordem dos Médicos e entre outras. Tem várias distinções e publicações online, assim como participações em congressos. Doutora, é realmente um percurso já invejável, é muito invejável o seu percurso. Mas mesmo assim não consegue parar por aqui, está sempre a criar e a saúde e a medicina foi sempre a sua paixão. Foi, realmente foi. Foi talvez uma das sortes que tive na vida, foi efetivamente nunca ter tido, digamos, dúvidas acerca da carreira que queria seguir. Eu lembro perfeitamente que enquanto o meu irmão, quando nós éramos pequenos, queria ser bombeiro, depois queria ser paraquedista, depois queria ser polícia, outra coisa qualquer. Eu, desde muito novo, que a minha vocação foi sempre a medicina. E, portanto, foi para isso que me preparei desde tenra idade. Doutor, hoje vamos começar a falar neste tema que traz aqui, que é o síndrome do túnel carpo. É muito especial para si? É muito especial para mim por duas razões. Porque, em primeiro lugar, nós estamos aqui a falar também de uma verdadeira epidemia. Nós estamos num tempo em que, por razões óbvias, falamos da epidemia, todos os dias se fala da epidemia do Covid, mas acontece que a síndrome do túnel do carpo tem-se vindo a tornar cada vez mais frequente, por algumas razões que são mais ou menos suspeitadas e outras que são completamente desconhecidas, de tal maneira que eu posso lhe dizer que a cirurgia à síndrome do túnel do carpo é, neste momento, a segunda cirurgia mais frequente que é efetuada nos Estados Unidos da América, pelo menos no campo da ortopedia, apenas ultrapassada pela artroscopia do joelho. Em números nos Estados Unidos, que são sempre, geralmente, aquele país que tem as estatísticas sempre atuais, ou mais atualizadas, estamos a falar em qualquer coisa com 450 mil casos que são operados por ano. Doutor, para que os nossos espectadores percebam, o síndrome tem a ver com a parte do pulso. Certo. Sim, se me permite, eu penso que uma vez que estamos a falar deste tema, eu acho que faz todo o sentido começarmos por tentar explicar às pessoas Exatamente. O que é que estes palavrões querem dizer. Exatamente. Pronto. E começando pela síndrome, o que é síndrome? Síndrome, no fundo, e para todos os efeitos práticos, quer dizer, é a mesma coisa que doença. Portanto, qual é a diferença? A diferença é que a doença tem uma causa conhecida e bem determinada. Por exemplo, mais uma vez recorrendo ao exemplo do Covid, o Covid é uma doença porque nós sabemos que é uma infecção causada por um vírus que nós até sabemos qual é a estirpe, portanto estamos a falar de uma doença. Pelo contrário, se nós temos uma situação que reúne um conjunto de sinais e sintomas característicos, de tal maneira que nós conseguimos identificar, portanto, aquele estado anormal, aquela patologia, mas que não tem uma causa definida, ou até pelo contrário, pode ter várias causas, ou pelo menos vários fatores predisponentes que levam àquela mesma situação. Portanto, tecnicamente, deve-se-lhe chamar um síndrome e não uma doença. Agora, para todos os efeitos práticos e para a população em geral, no fundo podemos dizer que síndrome é sinónimo de doença. Pronto. Relativamente ao túnel, eu penso que o termo túnel não necessita de explicações. O carpo é uma das três zonas em que didaticamente se divide a mão. Portanto, nós na mão temos o carpo, o metacarpo e os dedos. Portanto, o carpo é a zona da mão que está a seguir ao punho
e anatomicamente esta zona é constituída por 2 fileiras de ossinhos, 4 ossos em cada fileira, que se dispõem de tal maneira que fazem como se fosse uma concha ou uma concavidade virada para a palma da mão. Portanto, vamos imaginar como se fosse o leito de um rio. Pronto, e para que é que serve essa concavidade? Essa concavidade serve para dar passagem, portanto, aos tendões que vão para os dedos e que nos permitem movimento, assim como que ao nervo que nos confere a sensibilidade. Portanto, e que nervo é esse? Esse nervo chama-se o nervo mediano, e mediano porquê? Porque ele, efetivamente, aqui nesta zona da mão, passa sensivelmente a meio. E qual é o problema? O problema é que esse canal é fechado, ou seja, é transformado num túnel por um ligamento muito forte, que está situado exatamente aqui nesta zona do carpo e que por isso mesmo se chama o ligamento anular do carpo. E que, mais uma vez, utilizando o exemplo do rio, imagine que é como se tivéssemos uma ponte a unir as 2 margens do rio, o que quer dizer que automaticamente vai limitar, digamos, a capacidade daquilo que poderá circular por debaixo dessa mesma ponte, ou neste caso, por debaixo desse ligamento. O que é que acontece? Acontece que isto é um espaço efetivamente muito confinado, porque estamos a falar de 9 tendões e um nervo, portanto 10 estruturas tubulares, o que quer dizer que mesmo em condições normais o espaço não abunda aqui nesta zona. O que acontece é que se por qualquer razão as estruturas incham, portanto se temos um aumento do volume por debaixo do ligamento, como o ligamento é inelástico, as estruturas começam a ficar apertadas dentro do seu interior. Todas elas são apertadas, mas naturalmente que, digamos, a estrutura que dá sintomas, que perturba as pessoas, é o nervo, por ser de longe a estrutura, portanto, muitíssimo mais sensível. E o que é que acontece? O que acontece é uma sensação que acho que nós todos já experimentámos, se calhar não na mão, mas no pé. Porque de certeza absoluta que já aconteceu a todas as pessoas sentarem-se, por exemplo, numa cadeira, cruzarem as pernas e manterem-se nessa posição durante um determinado tempo. E o que é que acontece? Todos nós já tivemos essa experiência. Nós notamos que se mantivermos essa posição de perna cruzada durante muito tempo, portanto a perna começa a adormecer, começamos a ter uma sensação de adormecimento da perna, mas ao mesmo tempo um adormecimento que é ao mesmo tempo doloroso, porque acompanha-se de uma sensação de picadas, de formigueiros, às vezes até de uma espécie de queimadura, o que faz com que nós descruzemos a perna e depois habitualmente a tendência é bater ou começar a bater com o pé no chão, no sentido de nos vermos livres daquela sensação desagradável. Temos de acordar a perna. Pronto. Mas doutor, mas há aí uma diferença, porque isso que explicou na perna é algo que não é um sindroma, não é uma doença, é algo que... Não, isso é algo que é natural. E agora, a causa é que é exatamente idêntica àquela que acontece no túnel do carpo. Porquê é que isso acontece na perna? Porque nós, ao cruzarmos a perna, estamos a fazer pressão sobre um nervo de quem toda a gente, com certeza que já ouviu falar, que é o célebre nervo ciático, que dá às não menos célebres dores ciáticas, e como esse nervo passa pela parte de trás do joelho, ele começa a ser comprimido pelo joelho de baixo, e é o facto do nervo ciático estar comprimido que faz com que a perna adormeça. Ora, o que acontece a nível do carpo é exatamente a mesma coisa, quer dizer, é só que em vez de ser o nervo ciático, é então o nervo mediano que fica apertado pelo ligamento que está aqui nesta zona. E que no fundo vai estrobar a função dos outros 9 também ou 10 que tem. Não, nem por isso, porque os outros são tendões, os tendões de uma maneira geral caracterizam-se por terem uma circulação e por terem uma inervação relativamente limitada, de maneira que os tendões aguentam bem essa compressão. Quem não aguenta efetivamente é o nervo. E, portanto, o que é que vai acontecer neste caso? O que acontece, e é uma situação extremamente típica, é o doente que habitualmente é uma senhora, porque isto trata-se de uma situação muito relacionada com o sexo. A proporção de doentes do sexo feminino é de cerca de 4 a 5 vezes para os homens, que deita-se normalmente, imaginemos por volta das 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, consegue dormir perfeitamente nas primeiras horas da noite, mas aí por volta dessas 3, 4 da manhã acorda, precisamente com essa sensação idêntica à que nós descrevemos para a perna, acorda com a mão a dormir, com essa sensação de picadas, de formigueiros, às vezes até de queimadura, muitas vezes um mal-estar que se estende pelo braço acima,
e que é suficientemente forte para a pessoa acordar, portanto, tem portanto, porque tem a dor, essa dor tem efetivamente o condão de acordar a pessoa, ser suficientemente forte para perturbar o descanso da pessoa, e o que é também absolutamente típico é a senhora quando se levanta, senhora ou o doente quando se levanta, começar a abanar a mão ou então esfregar as mãos uma na outra, Que é tal tentar que é acordar a mão. exatamente o tentar acordar a mão. Pronto. Doutor, e porquê é que isso acontece? Não é uma doença que venha genérica de famílias, portanto é alguém... Ora bem, a tendência familiar é uma coisa que se discute muito. Poderá haver eventualmente uma certa tendência familiar. Isso é uma coisa efetivamente que não está provada. A verdadeira causa, porque é que isto acontece, não se sabe, daí, como acabámos de explicar, se lhe chamar síndrome e não doença. Se nós soubéssemos, no dia em que nós soubermos qual é efetivamente a causa portanto, desta afecção, pois ela deixará de se chamar síndrome do túnel do carpo e passar-se a chamar a doença do túnel do carpo. Quer dizer que neste momento, por exemplo, não há prevenção. Nesse sentido, não... Ora bem, poderá haver prevenção em alguns casos, porque há alguma coisa que nós sabemos. Portanto, como eu disse, nós sabemos que esta doença afeta preferencialmente os doentes do sexo feminino, embora não exclusivamente, como já veremos a seguir. Nós também sabemos que há efetivamente uma relação com a menopausa, ou com aquele período pré-menopausa e pós-menopausa. Portanto, as alterações hormonais que são típicas das senhoras nesta zona, nós sabemos que isto tem efetivamente uma influência, porque são nessas idades que é o pico desta doença. E porquê? Porque, como também é vulgarmente conhecido, habitualmente as senhoras nesta fase da vida têm tendência para ganhar não só gordura, mas também água, para fazer retenção de água. E depois também há um fator muito importante, é que esta fase da vida também é coincidente com o aparecimento de doenças reumáticas, artroses, artrites, e tudo isso leva efetivamente a um aumento do volume das estruturas, a uma inflamação das articulações e tecidos subjacentes, e isto, portanto, faz com que comece a haver esse tal problema de conflito de espaço a nível do túnel do carpo. Pronto, nós também sabemos que do ponto de vista laboral também é um assunto controverso, se efetivamente isto se trata ou não de uma doença profissional. Em muitos casos não será, até porque as pessoas de todas as atividades podem ser vítimas desta situação. Agora, nós também sabemos que, e está bem descrito, que atividades em que é necessário, portanto, o uso repetido das mãos, sobretudo se isso implica movimentos muito repetitivos ou uma certa força, sobretudo se a mão é utilizada em posições pouco ergonómicas, o que pode acontecer, por exemplo, se as pessoas, por exemplo, estão a costurar ou a fazer tricô, uma posição que obriga realmente a uma flexão da mão. Por exemplo, olha os músicos, não é? Quer dizer que esta posição de tocar um instrumento é efetivamente uma posição, quer dizer, muito pouco ergonómica, porque obriga a uma flexão enorme do punho. Mas já nota isso quando... Sim, isso aliás está descrito. Está descrito que profissões que estão relacionadas com estas atividades, por exemplo, eletricistas, portanto, aqueles trabalhadores que usam muito aqueles martelos de pneumáticos. Aliás, talvez o aspecto mais relevante nos tempos que correm, e que tem sido também, embora não haja provas concludentes disso, mas tem sido muito incriminado pelo exponencial aumento do aparecimento desta síndrome, é exatamente o uso extensivo dos ratos, não é? O facto da pessoa estar constantemente com o rato e o uso, portanto, intensivo do computador também tem sido implicado. O handball e o basquetebol? Não, aí efetivamente não, porque repare, quer dizer, isso aí são desportos onde as pessoas, se calhar até pelo contrário, utilizam as mãos nas mais variadas posições. Aliás, nós sabemos que o movimento, portanto, aumenta a circulação das mãos, facilita a circulação. Aliás, repara que uma das perguntas que me fazem muito frequentemente, as pessoas que me vêm consultar, é porquê é que isto acontece à noite. Portanto, isto faz muita confusão às pessoas. A razão porque é que elas durante o dia andam a trabalhar, andam a usar as mãos e não têm nada, o que não é verdade a partir de determinada fase da doença, mas é efetivamente um facto nas fases iniciais da doença. Geralmente as pessoas começam a ter sintomas, como eu disse, a meio da noite,
E porque é que à noite, quando a pessoa está em repouso, é que acorda com a mão adormecida. E a razão absoluta não se sabe. Há dois fatores que podem efetivamente contribuir para isto. O facto que também se verifica muito das senhoras é o facto de haver muitas pessoas que dormem com a mão dobrada por baixo do corpo. Portanto, há muitas pessoas que geralmente são do sexo feminino, não me pergunto porquê, que têm efetivamente o hábito de dormir numa posição semelhante a esta. E a outra questão será efetivamente o facto de as pessoas estarem com a mão imobilizada, sem a mexer, o que faz com que a circulação, sobretudo venosa, se dê de uma maneira mais lentamente, o que provavelmente dará origem que a mão tenha uma certa tendência para inchar e daí o nervo começar a ficar apertado e começar a dar sinal de que alguma coisa não está bem. Sr. Doutor, qual é a maior consequência que pode ter esse síndrome? Olha, as consequências são a curto prazo e a longo prazo. Portanto, as consequências que têm a curto prazo é o incómodo que causa. Porque se você todas as noites se deita e todas as noites acorda à meia da noite com a mão a dormir, e isto pode-lhe acontecer mais do que uma vez até por noite, pode ser, como eu digo, através destas manobras ou do abanar, melhorar, deita-se para dormir, adormece e passado 2 horas está novamente a acordar com os mesmos sintomas, isto noite após noite, é evidente que isto vai... Portanto, o estar, não é? É um mal-estar. É um mal-estar, é um desconforto. Não pode a mão ficar paralisada ou... Não, paralisada não, isso seria um caso extremo. Agora, o que acontece é que se as pessoas deixam, efetivamente, avançar esta situação e não procuram, digamos, solução, o que é que acontece? Acontece que o nervo começa a degenerar, ou seja, o nervo começa a ter alterações estruturais e começa a deixar de cumprir a sua função. Aliás, isto é um aspecto muito importante e que acho que vale a pena salientar, é que muitas vezes acontece-me doentes, por exemplo, recorrem à minha consulta, eu digo-lhe assim, olha, a senhora tem este problema, isto já está muito avançado, a senhora tem de ser operada. E as pessoas dizem-me assim, doutor, mas olha, eu até já senti muito mais, já me senti muito pior do que aquilo que me sinto agora. Porque é que eu vou ser operado agora, se eu agora até acordo menos, tenho menos sintomas? Está a melhorar, no fundo. A pessoa pensa que está a melhorar e infelizmente não está a melhorar, ela está a piorar porque o nervo começando a perder a sensibilidade, a pessoa começando a perder a sensibilidade, o nervo deixando de funcionar, é evidente que os sintomas começam a esbater-se. E a pessoa pensa que está a melhorar quando na verdade está a piorar. E só dá por ela quando começa a verificar que os dedos começam a ficar atrofiados, porque os músculos, que nomeadamente aqui desta zona que se chama eminência tenar, e da ponta dos dedos, nomeadamente do indicador e do dedo grande e do polegar, começam a atrofiar. E o que ainda é mais perigoso é que a pessoa, como perde a sensibilidade, deixa de sentir o calor e o frio. E, sobretudo, tratando de senhoras, é muito frequente as senhoras irem para a cozinha e muitas vezes queimam-se e não dão por ela. Só dão por ela quando aparecem, portanto, com os dedos com bolhas ou até mesmo com queimaduras até mais graves, porque também acontece muitas vezes até com uma simples chávena de chá ou com um copo de água quente, que as pessoas apertam, e ainda por cima há aqui um efeito duplamente perverso. É que nós, de uma maneira geral, quando não temos sensibilidade e queremos pegar num objeto, como nós não sentimos, qual é a tendência? É apertar o objeto com muita força. E, portanto, se nós estamos a pegar num objeto quente, isso faz com que a pessoa se queime com mais facilidade, sobretudo se não sente. E as pessoas acordam aparecem com os dedos, como eu digo, com bolhas ou com queimaduras francas, às vezes até de 3º grau. É evidente que isto, digamos, é um caso extremo, e que realmente, felizmente, se vê cada vez menos, porque as pessoas têm o bom senso de procurar, digamos, conselho médico quando chegarem a este estado. Muito bem, doutor, acho que o nosso tempo esgotou por hoje. Na próxima semana penso que vamos continuar agora a saber qual é a cura que há e quais são as técnicas para ajudar melhor, porque há cura. Sim, há cura sem dúvida nenhuma. Muito bem. Por isso já sabe, se quer e pode, com toda a legitimidade, mandar um e-mail ou uma mensagem em privado e colocar a sua questão, a sua dúvida aqui no nosso programa do Tempo é Saúde com Dinis Carmo. Voltamos na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana.
Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.